Bom, gente, bom pessoal, dando continuidade aí à aula de pressão, vamos falar agora os tipos de pressão. No vídeo anterior, né, a gente falou a definição de pressão e algumas definições como massa específica ou densidade absoluta, densidade relativa. E agora vamos avançar falando um pouco sobre os tipos de pressão. A começar pela pressão, né, que vamos dizer foi a pioneira aí na descoberta, que é a pressão atmosférica, e ela é medida por um barômetro, né? Esse instrumento ele foi primeiro concebido por Torricelli, um físico italiano. Ele pegou um tubo, uma espécie de tubo de ensaio aí de 1 metro de comprimento, e aí encheu de mercúrio uma bacia, né, um reservatório, e também encheu de mercúrio esse tubo, né? Esse tubo parecendo um tubo de ensaio. Fechou a boca do tubo, preencheu, com mercúrio, né? Os dois recipientes. Fechou com o dedo aí a boca, a entrada do tubo de ensaio, e mergulhou dentro da bacia de mercúrio e soltou. Quando ele fez isso, verificou-se que o nível dentro do tubo de ensaio ele diminuiu, né? Fazendo com que ficasse uma parte lá, a parte final do tubo de ensaio, sem nenhum mercúrio. E aí ele adotou a seguinte premissa: esse líquido não desceu mais porque foi equilibrado pela pressão atmosférica que está sendo exercida na superfície da bacia, do líquido que está dentro da bacia, né, do mercúrio dentro da bacia. Quando houve a equalização de pressão, da pressão atmosférica agindo na superfície do mercúrio da bacia, e equalizou essa pressão com a coluna de mercúrio que apareceu ali, e o valor que está lá é 760 milímetros de mercúrio. Quando houve essa equalização de pressão, ele constatou então que ali era a pressão atmosférica daquele local, 760 milímetros de Hg, que equivale a uma atmosfera. E lá em cima, onde não tinha mais o mercúrio, onde não tem mais o mercúrio pelo slide, pela figura do slide que a gente está vendo, ali tem ausência de ar, né? Ficou ali um vácuo. Se a gente quebrar a pontinha ali do tubo de ensaio, lá em cima onde está esse vácuo, se a gente quebrar esse vácuo, esse líquido desce todo para a bacia. Vai somar o líquido de dentro do tubo de ensaio com o líquido dentro da bacia. Então o primeiro instrumento a medir pressão foi esse, o barômetro, e ele é utilizado para medir pressão atmosférica. Já podemos então inferir que temos outros tipos de pressão, né? A pressão estática, a pressão dinâmica e a pressão total. São elas assim definidas. A estática é exercida em um ponto, em fluidos estáticos, que é transmitida geralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais. Então nós temos aí pontualmente, né, uma pressão, e a gente pode então medi-la, monitorá-la, controlá-la, registrar, né? Tudo que a gente pode medir, a gente pode controlar. A pressão dinâmica é aquela exercida em fluido em movimento, paralelo à sua corrente, à sua vazão. E a pressão total é a resultante da somatória da estática com a dinâmica, exercida por um fluido que se encontra em movimento. Essas três pressões, elas conseguem, por sua definição, nos explicar como um avião decola, como um avião pousa, né?
E um dos motivos de se utilizar o tubo de Pitot em avião, o tubo de Pitot é um sensor de vazão, ele é utilizado em aviões para pegar a pressão dinâmica, consequentemente a gente consegue medir a velocidade pela pressão dinâmica, uma vez que a pressão dinâmica ela é diretamente proporcional à massa específica do fluido, a velocidade ao quadrado desse fluido dividido por 2. Então olha a velocidade aí que eu havia comentado. O avião precisa dessa velocidade que o tubo de Pitot capta. Temos também a pressão absoluta, a pressão manométrica ou relativa ou ainda efetiva, a gente pode encontrar isso também, e a pressão diferencial. A absoluta é aquela que é medida a partir do vácuo perfeito. Ou seja, o vácuo perfeito é como se a gente tivesse um invólucro, uma caixa hermeticamente fechada e a gente pudesse extrair todo o ar, todo o tipo de molécula, átomo dessa sala. O vácuo perfeito seria dessa maneira. Então a escala absoluta parte do vácuo perfeito. Assim como a escala absoluta de temperatura parte da temperatura zero, o homem já chegou bem próximo dessa temperatura, né? A temperatura 0 Kelvin, menos 273,15 graus Celsius, só para efeito de conhecimento aí. A pressão manométrica ou relativa, ou ainda vocês podem encontrar como efetiva, é a pressão medida em relação à pressão atmosférica existente no local, podendo ser positiva ou negativa. Geralmente coloca-se uma letra G após essa unidade para representá-la. Então, por exemplo, PSG, então coloca um Gzinho lá no final. Quilograma-força por centímetro quadrado, G, coloca-se um Gzinho lá no final para indicar que é a pressão manométrica. Daí, se a pressão é negativa, e aí a gente pode exemplificar, que me veio agora isso, simulando, por exemplo, aquela bexiga, aquele balão que se utiliza em festa, né? No momento que você compra ele e deixa em cima da mesa, sem enchê-lo, né? Então a gente vai ter ali a pressão atmosférica agindo no balão, tanto internamente quanto externamente. E aí a pressão relativa é zero, né? Porque como ela está partindo aí da pressão atmosférica do local, então a gente pode dizer que ali existe uma equalização de pressão da pressão atmosférica no exterior e no interior do balão. A partir do momento que a gente começa a encher o balão com ar, então ele vai se expandir, né? Elasticamente, porque se a gente encher muito, ele pode romper e vai para a zona plástica, né? Rompeu por excesso de pressão. Então a gente vai ter aí a pressão dentro do balão maior do que a pressão fora do balão. Uma vez que a gente soprou o balão, ele inchou, né? Ele inflou. E aí a pressão interna do balão vai ser maior que a pressão atmosférica. Tanto faz sentido isso que eu estou dizendo a todos, que ao momento que a gente abre a boca do balão, né, a entrada do balão, esse ar é expulso. Se a gente consegue expulsar o ar, significa que ele é maior do que a pressão ao nosso redor, que é a pressão atmosférica. Assim como a pressão arterial também é maior do que a pressão atmosférica. Toda vez que a gente leva um corte ou vai fazer algum tipo de exame que utiliza a gravidade, né? Uma coleta que utiliza a pressão arterial como ponto de coleta, né? A veia como ponto de coleta. Então, quando a gente leva um corte, a pressão
do nosso corpo faz com que o sangue, o coração bombeie mais e o sangue saia por esse corte. Se consegue sair, então significa que a pressão arterial é maior que a pressão atmosférica. E a pressão diferencial é, como o nome já está dizendo, né, a diferença do resultado de duas pressões medidas. A gente utiliza bastante isso daí também, né, em áreas industriais. Então, é um gráfico para ilustrar tudo isso que eu falei, né, a pressão absoluta partindo ali do vácuo perfeito, né, um vácuo que não tem nenhuma molécula, nada, nenhum átomo, que é essa linha daqui. Então a pressão absoluta ela vai ser sempre positiva, porque para você ter uma escala negativa você tem que tirar, né, valores, mas vai tirar o que do nada, se o zero ali é o vácuo perfeito. E temos então, depois, partindo do vácuo perfeito até a 760 milímetros de mercúrio, né? A gente vai ter ali então a pressão atmosférica. Como o gráfico está mostrando, né? Essa pressão atmosférica tanto pode ser negativa, que é o vácuo, quanto positiva, né? Que é a pressão manométrica aqui. Esse lado também é pressão manométrica, só que é negativa e a gente chama de vácuo. E aqui é pressão positiva. O diferencial vai ser, por exemplo, a diferença de pressão aqui e aqui, por exemplo, né? Muito bom. Aqui uma escala, né? Uma tabela de conversão que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.